A nossa vida, às vezes, parece mesmo um mar em fúria, não é? As ondas dos problemas, das incertezas, elas nos jogam de um lado para o outro. Mas e se, bem no meio dessa tempestade toda, existisse uma barca que não afunda, uma barca inabalável? Hoje, a gente vai conversar sobre como encontrar esse porto seguro. Quem é que nunca se sentiu assim? Perdido, com aquele vento da adversidade soprando forte, no meio do escuro, sem saber para onde ir. Pois é, há momentos em que as ondas da vida parecem grandes demais, sabe? Ameaçando engolir a gente na inquietação e no medo. E essa sensação, ela não é de hoje, viu? A tradição da igreja sempre viu na imagem daquela barca dos apóstolos uma figura dela mesma. Uma barca que ao longo dos séculos navega no meio do mundo, ela é agitada por fora, mas por dentro carrega uma promessa, a de que nunca vai afundar. Então vamos mergulhar um pouco mais nessa imagem. Que ondas são essas? O que significa essa tempestade que a barca da igreja enfrenta desde que tudo começou? Essas ondas, elas têm muitos nomes. São as perseguições que tentam calar a verdade. São as heresias que buscam confundir o caminho. E talvez as mais doídas, as infidelidades e os ataques àquilo que temos de mais sagrado. São ventos que sopram muito forte, hoje como antes, tentando nos tirar do nosso rumo. E aqui, Santo Agostinho nos dá uma chave de leitura, um diagnóstico profundo. A raiz de muitas dessas tempestades é a falta de amor. Ele diz, quando se esfria o amor, aumentam as ondas. Puxa, isso é uma verdade que explica muita coisa. Mesmo assim, a promessa continua de pé. Nem o vento, nem a tempestade, nem a escuridão vão conseguir destruir essa embarcação. Porque apesar de toda a fúria do mar, essa barca não foi feita para naufragar. Ela se apoia numa promessa que vem do alto, uma garantia que a torna de fato inabalável. Essa promessa tem um nome um pouco complicado na teologia: indefectibilidade. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa que a barca da igreja foi construída para chegar ao seu destino. Ela pode balançar, pode ser atingida pelas ondas, mas a sua estrutura, a sua doutrina, a sua missão, tudo isso vai permanecer intacto até o fim do mundo. É uma garantia divina de durabilidade. O Concílio Vaticano I reafirma isso com uma força tremenda. A igreja tem uma estabilidade invicta. Pensa bem nisso. A fundação dela não é a areia das opiniões humanas, que mudam com qualquer ventinho. Não, a fundação é a rocha firme, que é o próprio Cristo. É por isso que ela continua de pé. Fica a pergunta, de onde vem tanta força? Com certeza não vem da perfeição dos seus membros, que somos nós, humanos e cheios de falhas. A razão dessa permanência é algo muito mais profundo. É a sua união com Cristo. Ele é a cabeça, o capitão dessa barca. E ele prometeu estar conosco todos os dias até o fim. É a presença dele que garante a viagem. E é justamente no momento mais crítico da travessia que essa presença se manifesta de um jeito extraordinário. Tenta imaginar essa cena, a noite escura. As ondas batem com violência na madeira do barco. Os remos parecem pesados demais. O cansaço e o medo já tomaram conta de todo mundo ali. E então, no meio do caos, sobre as águas agitadas, eles veem uma figura se aproximando. O primeiro susto, o terror, dá lugar a uma admiração que deixa todo mundo sem palavras. E é aí que uma voz que corta a tempestade e acalma a alma ressoa sobre as águas. Sou eu, não temais. É o Senhor. Ele não estava longe, estava só esperando o momento certo para vir ao encontro deles, bem no auge da provação, e fortalecer aquela fé que já estava quase se apagando. E o Evangelho nos conta uma coisa impressionante. No momento em que eles o recebem na barca, imediatamente a embarcação chega à terra firme, chega ao seu destino. A lição aqui é poderosa. A presença de Cristo não só acalma a tempestade ao nosso redor, ela nos transporta direto para o porto seguro que a gente tanto busca. Agora, vamos trazer essa imagem bem para perto, porque essa barca na tempestade também é a história da nossa vida. As mesmas tempestades que a igreja enfrenta, de alguma forma, ecoam na nossa jornada pessoal. A escuridão da dúvida que às vezes nos cega, as incompreensões que machucam, as provações que parecem injustas, cada um de nós conhece bem as suas próprias tempestades. Elas agitam a nossa alma e nos fazem sentir pequenos, sozinhos. Mas a grande esperança, a notícia maravilhosa, é que o mesmo Senhor que caminha sobre as águas do Mar da Galileia vem ao nosso encontro. Ele quer entrar na nossa pequena barca, na nossa vida, e nos dizer as mesmas palavras que ecoam pelos séculos: sou eu,
não temas. E então qual é a resposta? Como é que se abre a porta da nossa barca para que ele entre e nos leve ao porto seguro? A resposta é um convite à ação, mas uma ação de fé. Acolher Cristo é o ato de abrir a porta da nossa barca, e isso se traduz em coisas concretas, em rezar mais, principalmente quando parece que Ele não está ouvindo, em ser mais fiel no nosso dia a dia, naquilo que somos chamados a ser, em amar mais para aquecer o frio que causa as tempestades, e acima de tudo, em confiar que Ele está presente, mesmo que o medo diga o contrário. E nessa travessia, a gente não está órfão, temos uma mãe. Pensa numa mãe aqui na Terra que segue com os braços abertos o filho pequeno quando ele dá os primeiros passos. Assim é Maria conosco. Ela está ao nosso lado, nos amparando, especialmente quando o chão parece tremer. A presença dela é uma certeza silenciosa de que nunca estamos verdadeiramente sós. E assim, essa reflexão se torna um convite muito pessoal. O que significa, hoje, na tempestade particular de cada um, abrir a porta da barca e dizer: Senhor, entra. Como podemos acolher Cristo agora mesmo para que a paz que só Ele dá nos leve ao nosso destino? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.